Pesce, são juristas que defendem esses bandidos que criam esses tipos de dispositivo? Olha, eu não estou suficientemente familiarizado com o processo legislativo, não frequento a Câmara para saber quais são as mentes que propriamente redigiram essas coisas. Mas eu diria que, de um modo geral, sendo esse o pensamento hegemônico, é até inevitável que se saia que só existe esse tipo de lei, né? Claro que houve uma coisa ou outra ali no pacote anticrime, uma pena ou outra sendo aumentada, mas, de um modo geral, um movimento constante, um movimento hegemônico, e que acaba prevalecendo, em última análise, é sempre esse, no sentido de afrouxar a legislação, atualmente, no sentido de manietar o Ministério Público, porque isso é preciso que se diga, não se vai ter punição, não se vai ter persecução penal adequada e eficaz, amarrando as mãos do Ministério Público, no sentido de justificar a criminalidade, seja ela essa criminalidade do colarinho branco, que não, o objeto do meu estudo é criminalidade violenta, né? Me dedico ao estudo disso, mas o que eu percebo é que há uma tendência, tanto no plano legislativo quanto jurisprudencial, de maior tolerância. E aí, por consequência, também isso afeta a questão da criminalidade violenta. Então, é óbvio, quando você tem um movimento hegemônico, além disso, você tem alguns determinados grupos de interesse, certamente, que estão por trás disso aí. E você só tem um tipo de doutrina, né? Nós falávamos aqui agora há pouco, o Mota descrevia o que acontece no Brasil. Para dar mais um exemplo, no ano de 2016, falava em cerca de 1.800.000 assaltos no Brasil, 3 por minuto só nas capitais. O levantamento do jornal Extra, do Rio de Janeiro, dava conta de que 2% dos inquéritos no Rio de Janeiro sobre roubo tinham apuração de autoria. Isso independe, inclusive, da doutrina. Você pode ser o mais garantista, o mais punitivista do mundo, não importa, porque não sabe a autoria. Então, essa é a realidade brasileira. Aí, em cima dessa realidade, em que nenhum crime é apurado, em que 90% dos homicídios não são apurados, você coloca, em relação àquilo que se apurou, 1.000 empecilhos para que o processo chegue ao resultado final útil, para que haja uma condenação, e uma vez condenado, se dão todas essas regalias, não é? Como progressão de regime. Agora tem criado jurisprudencialmente aí um entendimento que o cumprimento da pena em situação degradante também gera efeito em dobro, né? Como se fosse cumprida 2 vezes mais rápido. Então, tudo isso parte do quê? Parte de uma hegemonia cultural, de um sistema, inclusive educacional, porque todo mundo que está ali passou pelos bancos universitários, os juristas que são consultados passaram pelos bancos universitários, que ignora, ou finge ignorar, algumas coisas que são básicas hoje, que no mundo inteiro a criminologia moderna parte do quê? A necessidade de aumentar os riscos, aumentar o esforço exigido, diminuir as oportunidades e diminuir a recompensa para o crime. Pois no Brasil ocorre justamente o contrário. E não à toa que, muito recentemente, o portal G1 noticiou a prisão de uma quadrilha de chilenos, salvo engano, no Rio de Janeiro, e eles disseram: nós viemos cometer crime no Brasil, porque aqui a coisa é mais fácil. Aqui a probabilidade de ser pego é muito menor e a de ser punido muito menor ainda. Isso é economia do crime, não é? É uma coisa que no mundo inteiro isso é uma premissa da qual se parte. É uma coisa indiscutível. E no Brasil você ainda tem que meio que extrair a forceps algumas conclusões a partir dessa obviedade. Então se torna realmente muito difícil. Mota? Essa pergunta que você fez, Camila, eu posso responder. E posso responder com muita propriedade. 99,99% dos parlamentares brasileiros querem falar sobre qualquer assunto, segurança pública. Quando eles vão para frente da Câmara, isso é a minha experiência pessoal, tá?
pode ser que a minha experiência pessoal não reflita uma realidade completa, mas quando os parlamentares vão para a frente da Câmara, é comum, né, você ouvir eles dizerem: não, quero que o bandido tem que se dar mal, é um absurdo, temos que mudar, né? Tem aquela famosa frase: bandido bom é bandido morto. A realidade é que, se você os procurar para falar, por exemplo, vamos fazer uma campanha de distribuição de óculos na comunidade. Vamos lá, estamos agora. Vamos fazer uma campanha para construir quadras de futebol. 100% topam. Deputado, eu queria falar com o senhor sobre um projeto de endurecimento do Código Penal e da Lei de Execução Penal. Ih, amigo, olha, agora não vai dar, eu estou indo correndo aqui para um evento. O desinteresse é total e absoluto. Porque a gente não chegou na situação em que a gente chegou hoje à toa. Isso não é só consequência de um ativismo judicial, de uma atividade ideológica de doutrinação, de ocupação de espaços. Isso é também resultado de desinteresse, descaso e passividade da absoluta maioria dos nossos parlamentares. Eu estive nessa posição de procurá-los, de pedir ajuda. O Rio de Janeiro, por exemplo, né, eu vivia, e provavelmente ainda vive, eu não tenho os dados mais recentes, mas vive uma situação de quase calamidade no que diz respeito ao sistema penitenciário. Na última vez que eu tive acesso a esses dados, estimava-se um déficit de vagas de mais ou menos 20 mil vagas aqui no Rio de Janeiro. Chegou ao ponto da justiça, do judiciário, mandar desativar presídios, porque os presídios não atingiam as condições mínimas determinadas pela ONU. O que significa quando você desativa um presídio, né? Ou você pega aqueles bandidos que estão lá e bota na rua, ou você pega os bandidos e transfere para um outro presídio que já está cheio. Então, aumenta mais ainda a superlotação. E no dia seguinte está aquela fotografia que todo mundo já viu no jornal, né? Os bandidos todos lá numa cela com a mão para fora, e aí vem a Anistia Internacional, o Human Rights Watch dizer isso é um absurdo. E acontece isso que o Diego falou. Só para explicar, para quem não entendeu o que o Diego falou, é o seguinte: tem decisão judicial dizendo o seguinte: se o bandido passou 1 ano preso numa cela que não atende aos padrões determinados, né, pelos órgãos internacionais, aquele ano conta como 2. Então, o sujeito que deveria ficar preso 4 anos, quando ele completa 2, ele já é solto, porque o judiciário entende que a condição degradante faz com que o tempo de prisão conte em dobro. Olha, eu bati em praticamente todas as portas, pedindo ajuda. Tem tanto dinheiro no governo, tem tanto dinheiro em tudo quanto é lugar, não tem um dinheirinho para construir um presídio, para aumentar o número de vagas, para colocar criminosos que estão na rua, gente. O mesmo problema, Camila, a gente tem no Rio de Janeiro, tinha, provavelmente está muito mais grave agora, com os chamados menores infratores, que são criminosos com menos de 18 anos. A situação é muito pior, tanto que ano passado o STF emitiu uma decisão mandando soltar quando a ocupação dos locais chegasse a 119%. Foram soltos homicidas, estupradores, assaltantes, que inclusive tem um caso, eu tenho isso registrado, um sujeito foi solto, né, um menor infrator, e voltou a matar. Então, houve perda de vidas por causa disso. E o interesse que eu consegui, Camila, foi praticamente zero. Zero. Ninguém, nenhum parlamentar quer chegar perto desse assunto. Ninguém quer ser conhecido como o político que construiu um presídio, né? Porque tem todo esse ecossistema da esquerda que é composto, né, por ONGs que recebem fortunas do exterior e que chamam, né, acabam com a sua reputação, fazem de tudo para destruir a reputação do político que, por acaso, se atrever a entrar nessa seara.
Então, a resposta para essa pergunta é essa, Camila. A maioria dos políticos e dos parlamentares tem um desinteresse total por esse assunto. Tanto que não precisa nem dizer, né? Quem foi que pegou a relatoria do pacote anticrime? Só um complemento, Mota. E hoje nós temos também uma coisa que é uma espécie de cumprimento ficcional da pena, né? Coisas como a prisão domiciliar. O que é uma prisão domiciliar? É uma coisa que se tornou corriqueira no Brasil. Com relação aos presídios, uma coisa muito interessante é que existe um lobby muito forte de várias ONGs, né, organizações não governamentais, que, entre outras coisas, exige o não investimento de 1 centavo sequer no sistema prisional. Muito embora exista uma coisa chamada Fundo Penitenciário Nacional, que é um percentual destinado das loterias destinado à construção de presídios, que já no ano de 2011 o Conselho Nacional de Justiça determinava a alguns governadores que investissem isso na construção de presídios, porque esses valores são bilhões de reais, né, contingenciados para isso. E não há o investimento. E aí essas mesmas ONGs, essas mesmas redes, essas mesmas pastorais denunciam o descalabro e a condição, né, de masmorra medieval. Claro que os presídios brasileiros são horríveis, mas os mesmos que pregam que não haja investimento na construção e na reforma são aqueles que posteriormente denunciam a sua brutalidade. Com que finalidade? Justamente essa. Liberação, não se constrói presídio. Então, claro que vai haver uma superpopulação, não que o Brasil prenda muito. O Brasil tem pouca penitenciária, meu Deus do céu. É claro que as condições não vão ser boas, você não investiu na reforma, mas aí o mesmo que foi contra a reforma agora está denunciando essa condição. Então, essas coisas que a maioria da população não tem, parece não ter acesso a esse tipo de informação. Essas coisas que nós procuramos trazer e mostrar. E é justamente essa falta de informação que me parece torna tão difícil se fazer um discurso, né, no sentido de que deva haver um investimento.